É normal que o ser humano mediano sinta fome 3 vezes ao dia. Aí eu te pergunto, se a Bíblia fala que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai vestir melhor dessa terra, que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que Deus olha tanto para a natureza, como para o pássaro, como para os seus, e que primeiro é o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas se o reino vier em primeiro, qual que é a lógica de você achar que Deus te amaldiçoou para ser pobre? Qual que é a lógica de você achar que Deus quer que você sofra? Por que as pessoas vivem arrumando desculpa, distorcendo a Bíblia para justificar os próprios fracassos? Por que as pessoas, afinal de contas, eu comecei fazendo um teste dolorido para alguns. Se tirar a Bíblia, tem como prosperar? Tem, e com ela é mais rápido, tem mais instrução, tem mais sabedoria. Se você for em Provérbios, está escrito que a multidão de conselheiros há sabedoria. Então como é que você vai prosperar muito sem conselheiro? Como é que você vai fazer grandes feitos sem ouvir conselho das pessoas? A palavra ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você me explique como que Deus que criou a Nova Jerusalém colocou ouro maciço na rua, repudia a riqueza. Mas sabe o que é? É a história do jovem rico. A única coisa que o jovem rico tinha era dinheiro. Foi por isso que ele rejeitou ser discípulo de Jesus. O jovem rico chega: o que eu preciso, bom mestre? Não, bom é só Deus, mas vamos lá. O que você tem? Quando ele olha ali o que aquela pessoa tem, o que ele fala? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Dá tudo, para ver se você é rico mesmo. Aí aquela interpretação que alguém escasso tem, olha para aquela cena e pensa o seguinte: se Jesus encontrou o rico e mandou ele dar o dinheiro, então todo rico então tem que dar o dinheiro. Engraçado, um outro rico que é discípulo oculto de Jesus, que é o José de Arimateia, esse Jesus não pediu nada, porque esse José já servia com tudo. Porque para o José a riqueza tinha um propósito. Para o jovem rico a riqueza era a única coisa que ele tinha, porque ele não era rico de verdade. Jovem rico significa herdeiro. Pede alguma coisa para alguém que não sabe gerar, para você ver. Pede para alguém renunciar a algo ou doar algo, sendo que ela não é geradora de riqueza. Se a pessoa não é geradora de riqueza, vai acontecer o que com ela? Ela vai arregar, ela não tem coragem de fazer isso. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é: dá para prosperar sem a Bíblia? Claro. Eu lembro quando eu era criança, o pastor, eu perguntei para o pastor: como é que faz esse tanto de gente rica? E olha a pergunta de um cara de 10 anos de idade. Eu perguntei isso para o pastor. A resposta dele me marcou para sempre. Eu falei: mas como é que faz com um cara que é tão rico e nunca foi na igreja, nunca leu a Bíblia, não dá dízimo? A resposta dele foi: um dia Deus vai cobrar tudo. Essa não é uma prosperidade que vem de Deus. Marçal, com 10 anos de idade, repudiou aquela resposta. Eu tenho um problema muito sério. Já briguei com muita gente, porque nem a minha fala nem a sua é digna de confiança. Nenhuma das duas. Nem a minha nem a sua. Todas as falas precisam passar num depurador, num teste, para ver se sobra alguma coisa parecido com a realidade. E aí você pensa agora: poxa, se a sua não é digna de confiança, o que eu estou fazendo aqui? De Dias, que vocês conhecem como Salomão, escreve uma coisa tão atual há 3 milênios atrás. Esse texto é datado há 3 milênios atrás e está escrito como se estivesse dando um conselho agora, novo. Eu vou ler de novo: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Alguém falou algo poderoso sobre o tempo. Coloque seu dinheiro em bons negócios. E o que traz o lucro? Compressão do tempo. E com o tempo você terá o seu lucro. Aqui eu já posso deduzir outras coisas: que todo mundo que oferece lucro imediato, quem está oferecendo é idiota, e quem está a fim de pegar também é escravo do idiota. Não posso nem te chamar de idiota, porque o idiota é ele, o outro é escravo do idiota. Fala assim, ó: o lucro depende do tempo. Eu quero ficar rico igual o Marçal, meu negócio é esse agora. Eu quero ficar rico igual ele. Tá bom. Tá simples. Volta o tempo para trás. Todas as renúncias que eu fiz. Quando eu falei para você, 8 anos eu estava estudando, você já fica meio assim, né? Quando meu pai veio na casa que eu moro hoje, alguns anos atrás, ele estava na jacuzzi lá comigo, olhando para tudo assim. A única resposta que ele deu foi: deu a lógica. Aquilo é muito massa, eu ouvi isso desde pequeno. Ele falou: deu a lógica.
Aí ele falou um negócio que eu não lembrava, não fiquei contando essa parte da história. Ele falou assim: quantas vezes eu vi você com maluquice, querendo ler, com sono, e colocar água fria num balde, daqueles abertos, numa bacia, e você com o pé lá e falava que um pianista famoso fazia igual, para ter ideia e para despertar, e eu com o pé no gelo, porque eu queria terminar de ler o negócio. Mas por que você acha que você foi desse jeito? Meu pai me obrigou a escrever provérbios, transcrever. Minha mãe me dava esse trem desde pequeno, era na lancheira. Quantas vezes eu desprezei um versículo de provérbios e jogava fora. Só tem um problema: fala qualquer coisa de provérbios para mim, para você ver. Eu continuo, eu complemento a fala. Eu escrevi, eu acho que eu já transcrevi, né? Eu acho que por baixo eu tenho ali do livro de provérbios, não vou exagerar não, umas 400 vezes. E toda vez que eu leio, eu vejo um trem que eu nunca vi. Eu não consigo entender como é que um livro com 31 capítulos tem coisas novas para sempre. Marçal, por que tem coisas novas? Vou te explicar. Tem coisas novas porque a cada vez que eu encontro com um livro, eu sou um homem diferente. O Heráclito de Éfeso falou que um homem e um rio, quando eles se encontram pela primeira vez, eles têm que aproveitar aquele encontro, porque nunca mais aquele encontro vai acontecer. Porque aquele rio, as águas já desceram, e aquele homem, a sua sabedoria foi transformada. Então nunca você entra no mesmo rio. Nem você, nem o rio.